Bom dia, hoje a nossa aula é a circunferência, tá? Para você fazer uma circunferência, você pode pegar, tá, um compasso, botar o ponto fixo dele no lugar e girar o compasso. Você vai fazer uma circunferência. Circunferência é essa medida que está aqui no lado. Isso é a circunferência, tá certo? Essa circunferência, ela vai ter raio. O que é o raio? É essa medida que sai do centro dela a qualquer um dos lados. Vamos supor que eu saia daqui e vá até aquele lado. Olha, vamos pegar esse exemplo que ele colocou aqui, ó. Eu tenho uma circunferência, tá certo? Eu tenho um ponto no centro, que é o ponto O. Se eu sair desse ponto até esse ponto B, eu vou ter o raio. Assim como se eu sair desse ponto até o ponto A, eu tenho o raio. Se eu sair do ponto O até o ponto C, eu tenho o raio. Mas se eu sair do C até o B, eu não tenho raio. Eu tenho a corda. Quem é a corda? É quando eu saio de um lado ao outro de uma circunferência e não passo pelo centro, tá certo? Outra corda, D e E, olha. Eu saio de um lado até o outro e não passo pelo centro, tá certo? Mas aí eu tenho o diâmetro. Quem é o diâmetro? É quando eu saio de um lado, passo pelo centro e vou até o outro. Então, CA é o diâmetro. Ele sai de um lado, sai do C, passa por O, que é o centro, até o A. Entenderam o que é o diâmetro? Diâmetro quando você sai de um lado para o outro e passa pelo centro. O raio sai do centro a qualquer extremidade dessa circunferência. E a corda quando você sai de um lado para o outro sem passar pelo centro. Em uma circunferência, uma volta completa nela, tá? É 360. Veja que eu tenho aí essa circunferência de centro O e eu tenho o ponto A e o ponto B. Tá? Veja o que acontece aqui. Eu tenho, né, um ângulo central e eu tenho outro ângulo aqui, menor, tá certo? Esse aqui é o ângulo AOB, tá certo? Tá? É o ângulo AOB. Veja que aqui a gente tem um arco COD. Eu posso tanto chamar que é a medida do ângulo COD, ou posso dizer que é a medida de CD e colocar nesse formato aqui, ó. Parece uma curva em cima do CD, quer dizer que eu tenho um arco aí, que esse arco vai do C até o D, ó. É daqui para cá, tá certo? Isso é um arco. Outra coisa, se você tiver um círculo, tá? Uma circunferência, e sair do centro para um ponto A e o ponto B, e esse ângulo for, no caso aqui, 80, e em qualquer outro ponto dessa circunferência, eu sair um ponto C, que vai ao mesmo A e ao mesmo B, desse do centro, ele vai ser metade desse, sempre, tá? Então, veja que ele saiu do B e saiu aqui do O, B, O, A. Ele formou um ângulo de 80. Saiu aqui do C para o B e do C até o A, ele fez 40, porque é metade. Ele veio ao mesmo ponto AB, tá certo? Olha aqui, eu tenho aqui, né, que esse ângulo, eu tenho aqui uma reta O, B, O. Veja, eu tenho aqui O, B, O, A. E eu tenho esse outro ângulo. Quem é esse outro ângulo? B, C, A. Veja que ele sai. Esse aqui sai do centro para B e para A. E esse sai do C para B e para A. Quer dizer, então, que esse X aqui é o dobro do Y. Ou que o Y é metade. O X é metade do Y. Tá certo? O X é metade do Y. Ou o Y é o dobro do X. Tá certo? Bem aqui, ó. Tá? Porque ele sai de um mesmo ponto. De novo, eu tenho aqui, ó, DOA, DCA. Então quer dizer que o P, o Q e o Q é o dobro do P, ou P é metade do Q, porque ele sai e vem ao mesmo ponto. Assim como, olha aqui, A, O, B. E eu tenho aqui A, C, B. Então quer dizer que o X, o Y
é o dobro do x, ou o x é metade do y, tá certo? Porque eles vão ao mesmo ponto A e ponto B. Então, esse sai do centro, é o dobro desse que sai da extremidade. Sempre, tá certo, gente? Olha aqui, eu tenho esse. Ele sai B, O, A. E esse aqui, B, O, C. Quer dizer que esse XY é o dobro do... Esse ângulo Y é o dobro do ângulo X, porque ele sai e vão à mesma extremidade. Assim como aqui eu tenho A, B, O, D. B, C, D. Quer dizer que o C é o dobro do P. Tá? Assim também eu tenho que D, O, A, D, C, A. Então quer dizer que esse aqui é o dobro desse, porque ele sai do centro, tá? Então essas são as medidas. Sempre vai ser desse jeito. Você vai ter que prestar atenção quem é que está no centro e aonde ele vai esse do centro. E aí quem está na extremidade e para onde ele vai da extremidade, tá certo? Sendo que aqui eu tenho que P mais Q é igual a X, e eu tenho aqui que C mais D é igual a Y. E são ângulos internos do X e ângulo interno do Y. Aí aqui vamos ter o círculo, circunferência. O que é a circunferência? Para você medir uma circunferência, sempre que você medir uma circunferência, se você calcular ela, tá? Se você medir a circunferência de aqui e você dividir pelo diâmetro, sempre vai dar aproximadamente 3,14. Por quê? Por que aproximadamente? Porque esse aqui é o valor do π. Π é o quê? É o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Sempre vai dar próximo de 3,14, tá certo? Então quer dizer que π, se o comprimento da circunferência é igual a... O comprimento da circunferência sobre o D é igual ao π, tá? Então o π vai ser igual ao comprimento vezes o diâmetro. Então quem vai ser a circunferência? Ele não está aqui desse lado dividindo o D, vai passar para cá multiplicando, vai ficar π vezes o D. Então o comprimento vai ser igual a π vezes o D, ou D vezes o π. Mas quem é esse diâmetro? Esse diâmetro não é o raio? 2 vezes o raio? Então eu posso colocar, em vez de colocar o diâmetro, eu coloco 2 vezes o raio. 2 vezes o raio é o diâmetro. 2 vezes o raio vezes o π. Então a gente tem o comprimento da circunferência também pode ser 2 vezes o π vezes o raio. Tá certo? Tá, então eu já descobri como é que eu calculo o comprimento da circunferência. E eu sei que uma circunferência ela tem um ângulo de 360 graus, que é uma volta completa. Mas se eu quiser saber só a medida daqui para cá, do A até o B, como é que eu faço? É só fazer uma regra de trecho. Como é que é a regra de trecho? Por exemplo, aí nesse caso aqui, eu tenho o valor A. Eu não sei quanto é o valor A. Ele me deu que o valor A, nesse caso aqui, ele me deu dizendo que era... não me deu nem o A, nem o arco, tá? Mas eu sei que 360 graus vai ser igual a 2 vezes o raio vezes o π, né? O comprimento da circunferência, uma volta toda. Aí eu vou pegar e colocar o A aqui. Se for A, o ângulo, quanto vai ser o comprimento da circunferência? Vai ser x. Se ele me der o valor do A, eu descubro o valor do comprimento. Se ele me der o valor do comprimento, eu descubro o valor do tamanho do ângulo. Esses dois valores não mudam aqui, tá, gente? Sempre vai ser 360 e 2πr. Veja para entender melhor um exemplo aí, ó. Ele me deu, né, uma circunferência e disse que ele quer saber o comprimento desse aqui, ó, daqui para cá, só esse comprimento aqui, ó. Uma volta completa, né, que é a circunferência vai ser 2πr. Então, eu tenho o R. O R daqui é 4. É o comprimento daqui para cá. É o R. Então, eu substituo. Olha só. Já está aqui na regra de 3. Olha. 360 graus vai ser igual... E já calculou, olha. Bem aqui, o comprimento de circunferência. 2πr. 2 vezes o π. Quanto é o π? Aproximadamente 3,14. E quanto é o raio? O R. O raio é 4. Então, vai dar... Se eu multiplicar tudo isso, vai dar 25,12 decímetro. Tá certo? E aí substituiu. Bem aqui, ó. 25,12 decímetro. Ah, mas quanto é o comprimento? Quanto é o raio? O ângulo?
O ângulo é 70 graus. Então, quanto vai ser esse comprimento aqui, ó, daqui para cá? X. Aí eu vou fazer a regra de 3, tá? É diretamente proporcional. Então, vai ficar 360 sobre 70, 25,12 sobre X. Ele já cortou aqui, simplificou. Mas se você não simplificar, vai dar o mesmo valor. Meio com os extremos. Quando você fizer meio com os extremos, vai ficar esse valor aqui, ó. Ele simplificou por 10, cortou. Deu 36 vezes o X. 36 vezes o X, meio pelos extremos, né? E 7 vezes 25,12. Ele multiplicou, olha. O 36 não está multiplicando, vai passar dividindo. Quando ele dividiu, o valor do X deu 4,88. Esse é o comprimento desse espaço aqui, ó. Daqui, desse arco aqui, só daqui para cá. O comprimento dele é 4,88.